A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Nesse dia eu quero meditar juntamente com os amados irmãos e ouvintes Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus amados irmãos e ouvintes, aqui o apóstolo João, escrevendo este livro de Apocalipse, aqui ele cita a bem-aventurança para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda as palavras desta profecia. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela se destaca com relação a todos os demais livros já escritos. Por quê? Porque somente a palavra de Deus ela pode nos responder a alguns questionamentos filosóficos. Quando olhamos para nós como seres humanos, todos nós precisamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta é com relação ao nosso passado, sobre as nossas origens, sobre o porquê estamos, como viemos aqui, como viemos à existência, como tudo se originou. Isso é uma pergunta que a palavra de Deus ela nos traz a explicação sobre as nossas origens, sobre o nosso passado, de onde eu vim. A palavra de Deus ela nos diz que o Senhor Deus, Ele criou os céus e a terra e tudo que existe, todo o universo foi criado pelo poder da palavra do Senhor Deus. E o Senhor Deus, então, criando todo o universo, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Então todo o universo, todos os corpos celestes, os astros, os planetas, as estrelas, as constelações foram criadas para mostrar ao homem a glória de Deus. Mas a terra Deus criou e deu para a habitação do homem. É por isso que a terra ela tem condições únicas para a existência da vida. Então Deus criou todo esse universo e criou a terra. E na terra, então, ele cria o ser humano. A Bíblia diz que do pó da terra ele formou ali, né, aquele ser ali, soprou o espírito de vida naquele boneco e ali foi feito, então, um homem alma vivente. Adão, o primeiro ser humano. E depois de Adão, ele tira ali a sua costela e faz ali Eva, né, a primeira mulher. E na ciência hoje, quando estudamos, quando se vai estudar a questão do DNA mitocondrial, os cientistas chegaram à conclusão que toda a raça humana descende de uma única mulher, que eles chamaram então esse DNA mitocondrial de Eva mitocondrial. E na questão dos cromossomos, do XY, chegaram à conclusão, os cientistas, de que todos os homens, toda a raça humana, descende de um único homem, que eles chamaram esse cromossomo Y de Adão Y. Então a ciência comprovando o que está escrito na Bíblia. Não é a Bíblia que tem que comprovar a ciência, mas a ciência que ao longo do tempo vai estudando e vai vendo que o que está escrito na palavra de Deus é a verdade. O segundo ponto é a questão do presente. O porquê eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado por que eu estou aqui? E a Bíblia, ela também nos responde. A Bíblia diz que nós fomos criados para glorificar a Deus, para adorarmos a Deus, para servirmos a Deus. O ser humano ele foi criado para viver em comunhão com Deus. É por isso que aquele que está distante do Senhor Deus, ele sente um vazio existencial muito grande dentro de sua vida, na qual ele tenta preencher
com dinheiro, com poder, com riqueza, com fama, com sexo, com droga, com tantas outras coisas mais. Mas o fim dessa pessoa é de destruição. Somente em Deus podemos preencher todo esse vazio dentro da nossa alma, esse vazio existencial. Então, a Bíblia nos responde com relação ao nosso presente. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para viver para a glória de Deus. E a Bíblia também nos responde com relação ao futuro. A Bíblia diz que quanto ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós sabemos que após a morte o homem será julgado. E nesse julgamento, o homem ele pode ser condenado ou absolvido. Quem será condenado? Será condenado aqueles que não creram em Jesus Cristo e não aceitaram a sua obra salvífica. Esses serão condenados. E quem será absolvido? Aquele que creu e aceitou o sacrifício salvífico do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. A diferença está na fé na obra salvadora de Jesus Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então, também lá em João ele vai dizer, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. O Senhor Jesus Cristo desceu em carne a essa terra, para ali se oferecer a Deus como um sacrifício perfeito na cruz do Calvário, sendo ele ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os homens rejeitaram ao Cordeiro de Deus, preferiram as suas más obras do que aceitar o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então a palavra de Deus é por isso que ela, e por isso diversas outras coisas mais, que ela traz aqui essas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Breve o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. E nós, como cristãos, Igreja do Senhor, nós somos bem-aventurados, porque cientistas e mais cientistas estudam para tentar entender a nossa origem, para tentar entender o propósito e significado da vida e estudam para tentar entender o que acontece após a morte. Mas nós, cristãos, simples e modestos seres humanos, com pouco estudo, nós, através da palavra de Deus, temos essa revelação. Sabemos que nós fomos criados por um Deus todo-poderoso. Nós sabemos das nossas origens. Nós sabemos que estamos aqui para a glória de Deus, para viver, para servir ao Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E nós sabemos, com relação ao futuro, o Senhor Jesus Cristo, Ele garante, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é nessa esperança que nós caminhamos, sabendo que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir e que nós temos uma morada preparada junto com Cristo para morarmos eternamente com Ele. Que Deus abençoe a cada um nesse dia. Aqueles que ainda não confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, aproveite o dia de hoje, se entregue a Cristo, aí onde você está, faça uma oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo passará a te guiar, passará a fazer de você o templo do Espírito Santo, a morada do Deus Altíssimo, e aí você também terá essa revelação de entender sobre as origens, entender sobre o seu propósito para esta vida, e entender que o Senhor Deus tem um lugar preparado, um lugar de paz, de amor, de segurança, um lugar perfeito e eterna harmonia, na qual nós viveremos, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.